previdência social, na realidade, ela não existe de forma autônoma. Depois da Constituição de 88, ela, na realidade, é parte integrante do sistema da Seguridade Social. E a Seguridade Social, de acordo com os artigos 194 e 195 da Constituição, ela compõe um sistema de serviços que devem ser prestados pelo poder público, que é a previdência, a assistência e a saúde. A previdência, se a gente quiser, de alguma maneira, sistematizar ou simplificar, ela pode ser considerada como uma proteção social, como uma parcela que vai substituir a remuneração do trabalhador quando ele não pode trabalhar. Então, as duas principais situações em que o trabalhador não pode trabalhar e a Previdência assume a remuneração do trabalhador, tanto os infortúnios, né, que são chamados, que é a incapacidade, um acidente de trabalho, a invalidez, como depois a própria aposentadoria, que pressupõe que ele trabalha um determinado período e depois desse período, ele, a partir de uma determinada idade, ele vai adquirir esse tempo de... a partir desse tempo de contribuição que ele adquiriu, ele contribuiu esse período, é importante que se fala, ele vai acabar, vamos dizer assim, fazendo um resgate daquilo que ele contribuiu durante a vida dele, né, a vida do trabalho que ele teve. Não, não vai conseguir cumprir os objetivos, a reforma não cumpre os objetivos que a propaganda oficial pressupõe que ela vai cumprir. Então, a propaganda oficial fala que existe um déficit na Previdência. Pela lógica da própria Constituição, o cálculo de déficit da Previdência nem deveria existir, isso não deveria ser cogitado. Porque a Previdência não se faz um cálculo autônomo da Previdência. A Previdência é do sistema da Seguridade. Então, você tem que computar no orçamento da Seguridade Social todas as despesas e receitas de previdência, saúde e assistência. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, ainda que tivesse esse suposto déficit da Previdência, que a gente sabe que não dá para cravar dessa maneira que existe, porque não existe, a reforma da Previdência, da forma que ela foi proposta originalmente, a PEC, né, a PEC 287, a tendência é que diminuam as contribuições para a própria Previdência. Então, a médio e longo prazo, aquele déficit que não existe, eventualmente pode sim existir. Sobretudo se o governo continuar com a sua política de desoneração às grandes empresas, a política de desvinculação de receita da União, que hoje está a alíquota de 30%, então ele tira 30%, ele pode tirar até 30% das verbas que são destinadas à Seguridade Social. E isso é um contrassenso, porque ao mesmo tempo que o governo fala que existe um déficit, ele vai lá e tira, resgata uma soma muito alta do sistema de Seguridade Social para cobrir outras despesas. Leia-se essas outras despesas, dívida pública, né, juros e encargos da dívida pública. Essa é uma questão complicada, que a segunda maior propaganda do governo é essa. A primeira é que tem um déficit, e a segunda é que a legislação brasileira que prevê a aposentadoria, ela é muito benévola, vamos assim dizer. Ela seria muito diferente de outros países, e ele usa como parâmetro os países da OCDE, e aqui no Brasil os requisitos para você chegar à aposentadoria seriam muito melhores se comparados aos outros países da OCDE. Existem uma série de falácias nesses argumentos, mas o principal argumento que ele está utilizando é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não combinam, para a regra para se aposentar, dois elementos, que é tempo de contribuição e idade. Então, no Brasil, para o regime geral de previdência social, existe um tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que não exige idade, que ainda hoje é deferido aos segurados da Previdência Social. O que é importante? Para o servidor público, o requisito de idade já existe há muito tempo. Então, o servidor público hoje, já há muito tempo, aliás, desde as reformas anteriores, aos governos anteriores, ele já, para se aposentar, ele precisa ter aquela aposentadoria comum, né, que a gente fala que é a aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária, ele necessariamente tem que ter requisito idade. Isso já há mais de década que existe. No regime geral de previdência social, então, essa é a primeira falácia que a gente tem que descartar. Para o serviço público, já existe requisito idade há um bom tempo. No regime geral de previdência social, embora não exista o requisito idade para um tipo de aposentadoria,
ele exige que homens contribuam por 35 anos e mulheres por 30 anos. Então, por mais que ele não exija idade, ele exige um grande tempo de contribuição. Mas mais do que isso, quem se aposenta com 35 anos de idade e com uma idade considerado, vamos dizer assim, recente ou jovem, esse trabalhador ele vai ter um prejuízo muito grande no valor da aposentadoria dele porque vai ser aplicado o fator previdenciário. E a redução é tão grande que chega às vezes a metade do valor que em tese ele teria direito. Então, ainda que na lei exista uma possibilidade desse trabalhador se aposentar por tempo de contribuição sem requisito de idade, se ele fizer isso ele vai ter um prejuízo muito grande. Mas mais do que isso, esse não é um problema da Previdência Social, porque a maior parte das aposentadorias concedidas pelo regime geral de Previdência Social, elas são as aposentadorias por idade. O que quer dizer? Que foi exigido daquele trabalhador uma idade mínima. Além de ele ter tido tempo de contribuição, ele teve que ter idade mínima. Essa é a maior fatia dos benefícios concedidos pela Previdência Social, é da aposentadoria por idade, não é da aposentadoria por contribuição que não exigiria idade mínima. Diga não às reformas do Temer. Me aposentar só depois de morrer. Olá,